Bom, então eu escolhi um tema que eu penso que é um dos mais desafiadores para nós no plano que nós estamos, tá? Então eu quero falar um pouquinho para vocês, quero que a gente reflita um pouco sobre os desafios da família, né? E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê que em vários capítulos ele toca nesse tema da família. Inclusive, no capítulo da piedade filial, ele foi um grande visionário, né? Porque Kardec fala da consideração, do respeito, do cuidado que nós devemos ter com os mais velhos, né? Com as pessoas que já estão numa fase mais avançada da vida, como uma forma de reconhecimento, né, por tudo o que fizeram por nós. E eu digo visionário porque se nós analisarmos hoje, né, o quanto o mundo tem refletido sobre isso, né, políticas públicas para os idosos, procurando incentivar as famílias a tratar com mais cuidado, com mais respeito, com mais consideração e etc. Então, a gente percebe que no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um código moral para nós espíritas, o Kardec realmente teve essa preocupação, né? Tanto de nos explicar a respeito da família corporal e da família espiritual, a questão da piedade filial, e também falou muito sobre a questão das simpatias e das antipatias nesse âmbito aí de parentesco. E eu quero começar lendo um parágrafo, né, que diz o seguinte, que é do Evangelho segundo o Espiritismo. Frequentemente o espírito nasce no mesmo meio em que viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de lhes preparar, aliás, de lhes reparar o mal que lhes haja feito. Então, a gente sabe que há um planejamento reencarnatório, né? Em muitos casos, quando o espírito ele tem uma espécie de avanço moral e mesmo um equilíbrio adequado, ele participa ativamente desse processo reencarnatório. Ou seja, o André Luiz, ele conta muito isso nos livros dele, principalmente no Nosso Lar, para quem leu o livro ou assistiu, né, onde ele fala, inclusive, dos departamentos de reencarnação. Então, nesses departamentos, são preparados desde o aspecto físico, que a pessoa vai ter, né, até do seu espírito, né, as características e outra coisa, em qual família vai haver a necessidade daquele reajuste. Então, muitas vezes nós participamos deste processo e em outras vezes, quando os casos de resgate são mais sérios e mais graves, o espírito acaba se vendo obrigado, né, a estar naquele ambiente exatamente por esse resgate. Mas se a gente for pensar um pouco, né, na família de cada um de nós vamos perceber que em alguns casos nós temos uma grande facilidade de relacionamento, nós até conhecemos famílias que têm um ajuste, um equilíbrio, uma sintonia, né, que às vezes até invejável. Então esses casos, como quando tudo dá certo, que é só comemorar, né? Mas vamos nos ater a refletir um pouco sobre as inúmeras famílias onde os desajustes e os resgates são muito grandes. Não sei se vocês viram hoje mesmo, acho que foi ontem que aconteceu, que o filho matou a mãe, aqui na região próximo, porque ele queria dinheiro para drogas e ela não deu, né? Ela estava sendo velada hoje, acho que foi enterrada uma professora, um jovem, e assim, por conta de droga, matou a própria mãe. E nós temos visto muito isso hoje. Mas será que o mundo mudou? Ou será que hoje nós temos mais acesso, né, à informação, essa coisa da globalização, à internet? Então as notícias dos dramas familiares, eles nos chegam mais rápido.
de certo que para a gente falar em família, né, nós temos que nos considerar como espíritos imortais, e nós sabemos que a gente vem vindo numa escala evolutiva. E lá atrás, né, haviam os duelos. Muitos já leram sobre isso. Haviam os duelos de arma, né, quando havia uma inimizade, então os dois, quem atirasse melhor, morria. Depois, quando não era arma, eram as espadas. E hoje, com a evolução, se é que nós podemos chamar esse processo de evolução, nós temos que conviver muito com os duelos morais, né? Então, por exemplo, no âmbito da família, que é o nosso objetivo aqui. Hoje, essa questão da agressão física, da palmada, vira até caso de polícia, de processo, e a pessoa pode realmente ter muito prejuízo. Mas a verdade é que muitas vezes esse duelo moral, esse ambiente agressivo, ele acaba permeando o âmbito familiar. E Chico Xavier dizia uma coisa muito interessante, que se nós não somos capazes de cuidar, de pacificar entre meia dúzia de pessoas, como é que nós podemos nos relacionar com 20, 30, 100, 1000 pessoas, né? A gente não consegue encontrar o nosso equilíbrio e a nossa harmonia entre aquelas pessoas mais próximas. E aí muitas vezes nós acabamos tendo a ousadia de querer que os nossos outros relacionamentos, aqueles mais distantes, né, porém não menos importantes, mas que acabem dando certo. E a verdade, gente, é que na grande maioria das vezes, nós hoje convivemos com grandes inimigos do passado. E o esquecimento do que passou, para nós, faz parte da providência divina, né? Porque imagine se nós tivéssemos que saber, olha, o meu pai, a minha mãe, ou um irmão, ou um filho, né, foi alguém que me tirou a vida em outra existência, foi alguém que me causou um grande prejuízo. Mas o que nós temos? Qual é a percepção que a gente tem no dia a dia? As antipatias gratuitas, né? Aquela dificuldade que ela brota do nada, ela se torna cotidiana, ela vem sempre, e aí você fala, nossa, mas é meu sangue, né? É meu filho, é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, como é que pode haver tanta diferença, tanta falta de sintonia e tanta falta de afinidade? Inclusive o Haroldo fala uma coisa interessante, que a gente não precisa nem fazer aquela regressão de vidas passadas, né? Que pese que nós temos excelentes profissionais hoje no Brasil e no mundo inteiro, mas que é só a gente analisar e observar a nossa vida e quem está ao nosso redor e as coisas que nos acontecem, né? Seja no âmbito da família, profissional, que nós já temos perfeitas condições de saber quem nós fomos. Né? Da onde vem vindo e por que nós temos tido essas dificuldades. Uma simples análise de quais são as dificuldades na nossa vida familiar, profissional, pessoal, e aí a gente já pode ter esse elemento, né, de qual é a nossa dificuldade. E a Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, que um dos grandes objetivos da reencarnação é exatamente para a gente aprender a conter os nossos impulsos. E realmente, né, a gente tem uma dificuldade enorme de se conter diante daquilo que é diferente, daquilo que não corresponde à nossa expectativa. E aí, nós podemos já, de cara, dizer que a nossa grande dificuldade nesse plano que nós estamos, é realmente de perdoar, de esquecer. E também nós muitas vezes nos colocamos como vítima. Eu sempre sou a vítima. Que alguém me fez mal, né? Alguém me distratou, alguém não está tendo paciência, alguém não está tendo entendimento. E muitas pessoas também, quando vai tentar analisar essa dificuldade de relacionamento, acaba fazendo qual reflexão? Não, certamente eu venho numa onda de sofrimento, de muitas encarnações, né?
pago os meus pecados há muitas encarnações. E nós esquecemos que na grande maioria das vezes, aquelas pessoas que hoje nos magoam, que hoje nos causam desajustes, que nos causam sofrimentos, podem perfeitamente terem sido vítimas, né, do nosso comportamento, que ainda é extremamente descortês, extremamente egoísta. Se hoje, no nível que nós estamos, até nos esforçando tanto para ler, para conhecer, para descobrir a doutrina espírita, já cientes que somos espíritos imortais, quantas vezes nós nos flagramos, né, durante o dia, em todos os nossos relacionamentos, sendo extremamente egoístas, né? Ou seja, importa o que eu sinto, o que eu penso, o que eu acho, né? O outro pode dar um jeito de resolver os seus problemas. Então, sempre a prioridade somos nós. E André Luiz, ele nos faz um alerta muito interessante. Ele diz o seguinte, que nós deveríamos tratar os nossos familiares como nós tratamos os estranhos. Porque também a gente pode fazer uma reflexão sobre isso. Muitas vezes nós somos absolutamente intolerantes, né? E foi o tema da nossa última conversa, foi exatamente a intolerância. Muitas vezes nós somos muito intolerantes dentro de casa, né, com os mais próximos, e nós somos extremamente tolerantes, educados, pacienciosos no nosso relacionamento de trabalho, com estranhos, né, que às vezes a gente encontra na rua, cumprimenta, dá um sorriso, e muitas vezes no lar, dentro de casa, a gente acaba dificultando o surgimento dessa harmonia. E aí agora, vamos tentar pensar um pouquinho dentro desses desafios de família. Então, por exemplo, com relação aos nossos pais, né? Quantos antagonismos e quantas dificuldades, às vezes, de relacionamento nós temos com os nossos pais. E a gente precisa perceber uma coisa. Às vezes a gente se acha vítima, né, de um pai ou de uma mãe, ignorante, vamos dizer, ignorante no sentido de desconhecer, né, algumas regras, algumas leis, mas nós precisamos pensar que eles também foram vítimas na criação deles, né? Porque a verdade é que muitos aqui têm uma geração inteira que foi pega muito de surpresa, né? Porque era uma criação extremamente rígida, onde até esse contato físico entre pai e filho não existia, né? Era uma situação assim muito cerimoniosa, e de repente hoje muitos são pais e mães, né, de uma geração, principalmente aqueles que nasceram depois da década de 60, que é uma geração muito mais questionadora, muito menos submissa, né, e que exige muito mais. Tem até uma história de uma mãe com 4 filhos, e ela dizia o seguinte, que ela sempre foi uma mãe autoritária, que procurava, né, da educação, impor limites, então falava muito não. Ela falava, olha, como hoje tudo pode dar traumas, né, trazer complexos, então eu vou guardando um dinheirinho na poupança, porque depois quando eles forem adultos vão ter dinheiro para fazer terapia. Sabe, tipo, olha, meu pai, minha mãe me encheram de traumas, falaram muitos não, porque hoje a gente ouve muito isso. Eu já ouvi depoimentos de pessoas assim mais velhas que disseram, olha, às vezes o meu pai nem na minha cara olhava. Eu já ouvi isso de pessoas, entendeu? Meu pai era uma pessoa ausente, ou muito autoritário, ou muito bravo, né? E hoje, qualquer limite que às vezes você vai querer impor ao seu filho, muitos até netos, né? O que acontece? Não pode, porque pode traumatizar, porque pode gerar, né, alguma situação emocional. Então, nessa reflexão de família, é importante a gente saber que a família é a nossa maior escola. Não tem como a gente não imaginar que a maior e a melhor educação
tem que começar dentro da família. E principalmente hoje, com os desafios do mundo atualmente, né, que a gente percebe que está havendo uma grande transformação, eu acho que não é que nós estamos perdendo valores ou que a família está se perdendo. A família está se transformando. E a espiritualidade, né, aqueles que gostam, que entendem, que procuram o espiritismo, a doutrina espírita, é importante a gente saber que, como dizia o Raul Teixeira, que é um grande palestrante espírita, ele dizia o seguinte, que realmente ser espírita é coisa meio de doido, porque é muito difícil, né? Na verdade, o espiritismo, ele te chama muito para uma terapia diária, para você prestar muito atenção no que você pensa, no que você sente, no que você faz. E a verdade, gente, é que no âmbito da família, né, entre os familiares, é onde a gente age com mais espontaneidade. Ou seja, se você vai falar alguma coisa para um colega de trabalho, para uma pessoa na rua, ou alguém que não é tão próximo a você, você mede as palavras, principalmente hoje, que tudo vira processo, né, Adriana? Você falar uma palavra errada, se a pessoa se sentir ofendida, ela te processa, né? A gente está vivendo um momento de judicialização dos relacionamentos. Então a gente tem realmente que estar muito atento. Mas essa espontaneidade que a gente tem na família, a gente precisa refletir sobre ela, até que ponto também nós não estamos deixando de praticar no ambiente mais importante, inclusive para a nossa educação e para a nossa evolução moral e espiritual, essa passividade, né? Que a gente não consegue pacificar em casa, vai ser muito difícil a gente pacificar nos outros ambientes. Então é importante, quando a gente reflete, analisa, pensa sobre essa questão de relacionamentos entre pais e filhos, que muitas vezes as gerações passadas, elas tiveram grandes desafios nessa questão de formar o ser humano. A responsabilidade é muito grande e para eles foi toda uma geração também com muito pouca informação. Em relação a irmãos, a gente também ouve muitas histórias, né, de ciúmes, de intriga, de dificuldade de relacionamento. E muitas vezes depois o assunto até fica mais sério quando vem os agregados, né? No caso, o irmão casa, né? Aí é a cunhada, o cunhado, e aí são pessoas estranhas que vêm se agregar na família, e às vezes é nesse momento que podem surgir as rugas, né? As rusgas, os desajustes. Então é preciso também que nós estejamos muito atentos, porque essas pessoas, esses agregados que acabam fazendo parte da nossa família, podem ser grandes resgates que nós temos do passado. Marido e mulher, a gente já sabe, né, que na grande maioria das vezes são grandes desajustes, muitas vezes podem ser espíritos companheiros, né, que vêm numa jornada de muitas outras vidas e aqui se reencontram para formar uma nova família em harmonia e etc. Mas na grande maioria das vezes também são espíritos que vêm com esse compromisso de se reajustar, de se acertar em situações que ficaram mal resolvidas no passado. E aí o que a gente pode, à luz da doutrina espírita, falar, por exemplo, sobre a questão da separação e do divórcio? Então, o que nós temos que ter claro é o seguinte: o que não pode é ficar mágoa, rancor e ressentimento. Todo final de relacionamento, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala sobre isso, né? Que o divórcio, a separação, é uma lei humana. Aquilo que é lei divina é imutável. Então, se nós raciocinarmos e analisarmos que o amor é uma lei divina e, portanto, imutável, fica fácil a gente refletir que todo casal que se unir por aquele amor verdadeiro terá uma relação eterna. Porém, aquilo que é humano é mutável. E muitas vezes há
esses encontros, né? Esses relacionamentos que eles são momentâneos. Agora, o que nós precisamos ficar atentos é que, principalmente hoje também, nós sabemos que há grande número de separações e de divórcios. Mas o que não pode é ficar o rancor, a raiva e a mágoa. Porque você precisa encerrar um ciclo, né? Encerrar um ciclo ficando em paz e deixando o outro na paz. Por quê? Porque aí cada um vai seguir a sua vida, correto? Na perspectiva, né, na chance de encontrar aquela pessoa que faz parte dessa lei imutável, que é o amor verdadeiro. E a questão ainda dos filhos, né, que é muito desafiador, como eu já disse, principalmente hoje, porque a grande maioria dos pais se veem até meio perdidos. Até que ponto pode haver uma autoridade, o limite, aonde você tem que ser mais conivente. E aí tem um recado muito interessante da espiritualidade que diz o seguinte: não importa o quanto evoluído o seu filho seja, pode ser um espírito muito mais evoluído que o seu, mas se veio na condição de filho, é porque veio para obedecer, não veio para mandar. Porque senão teria vindo como pai ou mãe e não como filho. Então isso também é uma regra muito importante para que a gente tenha em mente para o equilíbrio das relações, né? Não importa o grau de evolução, a gente vem na condição que a gente deve estar nesse momento. E achei assim interessante isso, porque a gente está vendo, né, que muitos pais, a gente sabe de situação assim que às vezes aliás, tem uma história que eu li outro dia de uma psicóloga de uma universidade de Minas Gerais, e ela relata que ela estava atendendo muitos pacientes, crianças de 5, 6, 7, 8 anos, que os pais não estavam sabendo lidar, porque a criança mandava na casa. Entendeu? Os papéis estavam invertidos. As crianças eram os donos do espaço e os pais sem saber lidar com aquilo. Então a gente vê que realmente é uma situação que acaba virando, doutor, saúde pública, né? Quer dizer, como é que pode uma família ter uma inversão dessa? Então é muito desafiador, está sendo muito desafiador no século XXI a gente analisar, né, o papel de cada um. Mas é muito importante que a gente tenha em mente que os laços de sangue, eles foram proporcionados para que a gente possa ter mais facilidade de resgate. Por quê? Porque às vezes um estranho, você não vai ter a mesma paciência, né? Você não vai ter condição de ter aquela convivência diária para exercitar a tolerância, o respeito e etc. Então, essas pessoas que vêm para a nossa família, não importa em que papel, são com essas pessoas, gente, que nós precisamos, em primeiro lugar, estar comprometidos em nos reajustar. Porque, como tudo segue uma regra, né, nas leis divinas, essa regra da reencarnação da família é uma regra que nós só conseguimos avançar à medida que nós vamos conseguindo realizar esses reajustamentos. E não é fácil, né? Não é fácil, porque nós estamos falando daquelas pessoas que nós dormimos, acordamos, moramos juntos, almoçamos, jantamos, temos todas as discussões entre casais, questão financeira, a questão de diferenças, às vezes, na criação de filhos, né? Entre irmãos, às vezes, adolescentes, né? Que é uma fase já difícil, sozinho, calcule com outro adolescente. Então, é muito desafiador. E tem uma história que eu queria muito contar para vocês, mas antes eu acho que eu vi aqui, tem uma mensagem, né, que Jesus deixou pra gente, muito séria nesse aspecto de família, que é: reconcilia-te com o teu
adversário enquanto vocês estão no mesmo caminho. E a gente pode perfeitamente trazer essa frase, esse alerta de Jesus, exatamente para a nossa família, né? E Emmanuel, naquele livro Pão Nosso, ele diz o seguinte: reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto ele está no teu caminho. Então, o que nós podemos refletir daí? Primeiro, o nosso adversário muitas vezes é um ente familiar. É aquela pessoa que nós temos mais dificuldade. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Se nós estamos nos esforçando para essa reconciliação, para essa pacificação. Porque também a vida é extremamente transitória, né? A gente sabe disso. Todo mundo aqui sabe o dia que nasceu, correto? Inclusive o Picho agora a gente já sabe que nasceu dia 6 de maio. Mas quem pode dizer aqui o dia que vai partir? O dia que vai desencarnar? O dia que vai deixar o corpo físico? Nenhum de nós. E pode ser que nesse dia, que pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco, a gente esteja deixando esse plano com desafetos, né, com mágoas, com rancores, com ressentimentos familiares que tanto vão nos prejudicar na nossa evolução, como também vai prejudicar aqueles que ficam. Então, eu acho muito importante que a gente procure ter isso em mente, essa reconciliação com os nossos adversários enquanto eles estão no nosso caminho. É exatamente isso. Vamos procurar pacificar a nossa casa, a nossa família, as nossas relações familiares enquanto nós estamos ao lado dessas pessoas, porque nós não sabemos qual será o tempo que nós teremos para esses reajustes. E tem aquilo, né? Manual de instrução de família, dizem que é amar, não tem outro, né? Remédio, você compra um objeto, um monte de coisa tem manual de instrução que às vezes você fica 3 horas lendo, né? E família é amor. Você tem que investir o seu amor, o seu tempo, né? Você tem que ter aquele comprometimento de deixar o sentimento aflorar para que as coisas possam se resolver. E a história que eu achei assim muito interessante, muito marcante até, aconteceu na década de 60, eu li outro dia e guardei, porque a espiritualidade, eu acho que, hoje eu tenho certeza, nada é por acaso. Porque eu já tinha falado sobre família há um tempo atrás, e já há alguns meses que eu tô com isso em mente, sabe? Então, acho que a espiritualidade, ela fica ali, né? Olha, fale sobre isso. Pode ser para mim, pode ser para, né, alguns aqui, pode ser para os desencarnados que estão aqui conosco. Enfim, algum objetivo há de nós estarmos tratando desse assunto, desse tema nessa noite. Mas a história é o seguinte: na década de 60, numa noite, né, lá no centro do Chico Xavier, o Chico estava psicografando. E foram várias psicografias, né? E encerrada, ele começou a fazer a leitura, que ia começar a ler as psicografias. E aí, de repente, eu até anotei aqui, né, em silêncio. Então, a primeira carta da noite dizia o seguinte: meu filho, eu estou aqui para dizer que eu não morri. Essa é a primeira coisa que eu quero lhe dizer. Eu não morri, embora você tenha me matado. Imagine um silêncio absoluto e uma primeira carta com essa psicografia. Aí o espírito continua: eu me lembro até hoje, quando eu já estava enfermo. Você me estendeu a taça que trazia o veneno e eu, confiante, a bebi. Você era meu único filho, cuidava de mim. Eu bebi a taça inteira e comecei a me sentir mal imediatamente.
Ainda antes de perder a consciência, deu tempo de ouvir sua voz dizendo: morre, velho. E eu sei que você me matou porque queria a minha fortuna. Aí o espírito continua. Mas a segunda coisa que eu tenho para te dizer, depois de contar a grande novidade que eu não morri, é que hoje eu te amo ainda mais, meu filho, mais do que eu te amei quando fui teu pai na terra. Aí eles relatam que no meio daquele silêncio, um homem começou a chorar inconsolável, em desespero. E aí ele mesmo se levantou e disse que há quase 10 anos ele tinha matado o pai dele, realmente por questão de herança, dinheiro, mas ele não conseguia mais viver com aquela culpa, com aquele remorso. Então ele tinha ido até o centro do Chico Xavier exatamente para tentar encontrar um consolo, um amparo, né? E aí, imagine, ele foi surpreendido com essas duas declarações do pai. Primeiro, de que não morreu, e segundo, que o amava ainda mais. Então, claro que se trata de um espírito extremamente evoluído, né? Em que pese que nós sabemos que todos aqueles que vêm na condição de pai ou mãe, eles aceitam, né, com todo o coração, com todo o carinho, com todo o comprometimento, a essa aceitação de receber esse espírito, né, como filho, como alguém que você sabe que você tem que zelar. E aí tem uma outra história do Chico Xavier, para fechar, né, esse ciclo de paternidade, vamos dizer, porque, é claro, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec fala que o espírito procede, aliás, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. O que ele quer dizer? Que o filho, ele vai herdar as características genéticas do pai e da mãe, mas o seu espírito é imortal, então o seu espírito vem vindo, correto? Não é o pai ou a mãe que vai dar o espírito ali para o filho, é um espírito que vem vindo. Então, os pais, de maneira geral, claro que nós não podemos medir esforços para orientar, para aconselhar, para dar exemplo, para dar limites, etc. Mas também chega um momento em que tem que haver a compreensão e o entendimento de que aquele espírito precisa, por mérito próprio, correto, atingir a sua evolução. Da mesma forma que cada um de nós temos a nossa responsabilidade com a nossa evolução, os nossos filhos, por mais que sejam um grande amor, eles também têm que ter. E aí que eu lembrei dessa história do Chico, porque um grande empresário muito rico de São Paulo foi até Minas, né? Porque queria muito conversar com o Chico. E estava muito lotado lá, e ele acabou, o Chico atendia quase que a noite toda, né? E ele acabou, estava quase amanhecendo quando ele foi chamado para conversar com o Chico. E aí ele falou que ele era muito rico, que graças a Deus a vida dele, ele tinha uma vida familiar, uma vida profissional, porém o filho dele estava impossível, ele não estava conseguindo conter o filho, né? Então, noitadas, enfim, era uma pessoa muito sem limites, mas ele já tinha tentado de tudo e tinha medo do que poderia acontecer, né, com um filho que não aceitava esses limites. Aí a primeira pergunta que o Chico fez foi o seguinte: mas quantos anos tem o seu filho? Ele falou: olha, meu filho tem 20 anos. Aí o Chico, com toda a calma, disse: bom, então agora é com ele. Porque se ele tem 20 anos, ele já é um espírito que tem condição de raciocinar, de refletir, né, de ter também uma responsabilidade sobre o seu futuro. Porque também, gente, se assim não fosse, então também a gente não teria mérito nenhum. Se o pai e a mãe fossem guiar a gente até a velhice, qual seria o seu mérito, né?
faça isso, faça aquilo, sinta isso, sinta aquilo. Não, então chega um momento que já é próprio, quer dizer, quando a gente é bebê, criança, então existe todo aquele cuidado, né? Todo aquele amparo e mais, aquele processo de educação. Depois da adolescência é muito desafiador para os pais, né? Quem tem filhos adolescentes ou até um pouco mais velhos sabe que é um grande desafio. Usei muito a palavra desafio hoje, porque realmente a conclusão que eu consigo chegar é que esse aspecto vamos dizer assim, da nossa escala evolutiva, né? Essa célula tão importante que é a família, a palavra que mais pode refletir é o desafio, né? Tem sido um grande desafio. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, que depois de um certo tempo, claro, eu estou falando isso porque eu também sou mãe, minha filha tem 26, meu filho tem 24, é todo dia o mesmo discurso. Cuidado, não faça isso, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Só que por mais que você fale, no fundo, principalmente pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho lido, eu penso, olha, mas é a trajetória deles. Né? Eu não posso interferir mais que isso. Né? Aí tem a ver o quê? É a moral de cada um, é a índole de cada um, né? É a evolução de cada um. Tanto é que o contrário também existe. Talvez aqui a gente possa ter nos deparado já com pais e mães, muitas vezes pessoas difíceis, atrasadas, complicadas, e que às vezes os filhos são pessoas muito mais abertas, muito mais dóceis, muito mais acessíveis, né? Então a verdade é que há casos e casos, e cada caso é um caso. Mas no nosso caso hoje, o que eu queria deixar essa reflexão é exatamente disso. Com certeza são desajustes do nosso passado, são pessoas que nós magoamos, que nós ofendemos, são pessoas que nos magoaram, que nos ofenderam, e aí o que acontece? A misericórdia de Deus, a providência divina, coloca essas pessoas no âmbito familiar para que a gente possa resolver essas situações. Então, agora é a hora, né? Porque não sabemos o que vai acontecer depois. E aí, para encerrar, tem esse livro aqui, A Saúde da Alma, que é muito legal. E o Richard Simonetti, ele conta umas historinhas. E tem uma, para fechar aqui, que eu achei muito interessante, porque ele diz o seguinte, né, que o filho estava assim, era o velório do pai, e ele estava sorrindo para as pessoas, recebendo as pessoas sorrindo. Então aí um companheiro diz assim, melhor você deixar de sorrir, pode pegar mal. Aí ele respondeu, meu pai estava com 89 anos, lutava contra um câncer havia 5 anos, sofria muito. O desencarne foi uma bênção para ele. Por que, portanto, demonstrar uma tristeza que não sinto? Pelo contrário, eu estou muito feliz, porquanto ele enfrentou com coragem e dignidade sua provação. Certamente está muito bem na espiritualidade, junto aos nossos familiares que o precederam. Então, quer dizer, a gente vê por essa história que é um filho, né, que teve uma compreensão, um entendimento dessa passagem. Porque a gente, claro que a gente tem esse egoísmo, né, de querer a presença física, mas é importante também a gente compreender que pais, filhos, irmãos, todas as pessoas mais próximas que nos deixam precocemente, né, que partem antes de nós, esse elo de amor, de reconciliação que houve, de carinho, de cuidado, ele não vai se dissolver. Muito pelo contrário, nós temos infinitos relatos, inclusive pelas mãos mesmo de Chico Xavier, de familiares do plano espiritual que dizem que ficam velando, né, em oração, em vibração para os seus entes queridos que ficaram na Terra. Então, realmente, como verdadeiros anjos da guarda dessas pessoas, protegendo, amparando para que elas encontrem a serenidade. Então, gente, a mensagem desta noite
é essa. Vamos procurar ficar atentos, né? Prestar atenção nos nossos relacionamentos familiares e procurar ter essa paciência, essa compreensão com aquelas pessoas mais difíceis, sempre tem umas mais que as outras, né? E para que a gente possa resolver nessa encarnação esses problemas, para que a gente possa avançar e essas pessoas junto conosco já com esses problemas resolvidos. Eu agradeço muito, espero que Jesus e a espiritualidade sempre possam nos ajudar a fazer essas reflexões, né, a vencer esses desafios e a estarmos prontos para nos melhorar. Aquilo que a gente vem falar ou aquilo que a gente ouve, como eu gosto sempre de dizer, que a gente tem o compromisso de realmente colocar em prática na nossa vida. Eu creio que o grande objetivo da doutrina espírita é nos alertar principalmente sobre as nossas atitudes. É um tempo de grande transformação no mundo, de grande mudança. Nós sabemos que a Terra está sofrendo essa transformação. Existe um ambiente muitas vezes pesado, de tensão. Então a gente precisa redobrar os nossos cuidados e nos manter extremamente vigilantes. Muito obrigada, viu?